Boa noite, queridos, graça e paz. Glória a Deus, aleluia. Queridos, estamos na série Que Amor é Este? Já foi ministrado esse tempo aqui na igreja sobre duas mensagens. A primeira sobre amar e obedecer, e a segunda sobre amar é conhecer. E hoje eu quero falar sobre amar é se relacionar. É se relacionar. Eu quero usar como texto básico que a gente tem usado esse mês, o livro do profeta Oséias, um dos livros talvez mais desafiadores para nós falarmos, pregarmos e ensinarmos, mas eu creio que tem muita coisa boa a gente poder aprender com eles. E antes de a gente ler, eu quero convidar você a fechar seus olhos, a gente orar mais uma vez ao Senhor. Meu Jesus, obrigado pelo privilégio que temos de poder ler a Tua palavra, de falar sobre ela, de compartilhar sobre o Senhor. Que esse tempo não seja apenas um tempo de conhecimento, mas, acima de tudo, seja um tempo de receber a revelação do Senhor. Que isso não apenas nos dê algum tipo de informações e conhecimentos a mais, mas que isso gere em nós mudança de comportamento. Isso gere em nós atitudes que possam, ó Deus, revelar que nós somos do Senhor, de vive para o Senhor e que o Senhor vive em nós. Nós temos como tema, Senhor, para este ano, que Cristo é em nós, Cristo está em nós e queremos viver isso de forma plena. Por isso, Senhor, nos ensina sempre. Fala conosco. Eu em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero ler o texto de Oséias, capítulo 3, versículo 1. Esse é o texto básico da mensagem de hoje. Oséias, capítulo 3, verso 1, diz o seguinte: O Senhor me disse, vá, ame novamente sua mulher, apesar dela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, embora eles se voltem para outros deuses e amem os bolos sagrados de uvas passas. Eu quero começar fazendo um comentário ou fazendo uma pergunta muito simples a todos nós desta noite. Você já amou alguém e não recebeu nada em troca? Você já ajudou alguém e depois essa pessoa virou as costas para você? Você já confiou em alguém e se decepcionou? Você já fez ao bem a uma pessoa e ela foi ingrata com você? Eu creio que tudo isso faz parte da vida. Faz parte do ser humano. Que a gente muitas vezes não reconhece, não valoriza, a gente não é fiel, a gente não ajuda, a gente não retribui, a gente é ingrato, a gente vira as costas muitas vezes, a gente cancela a pessoa na internet, enfim, a gente é daquele que bloqueia os outros quando elas não fazem o que a gente quer, ou quando a gente se decepciona com elas, ou frustra com elas. Agora, quando eu penso nisso, eu fico imaginando Deus. Mas e Deus? Imagina Deus amar muito um povo, cuidar desse povo, proteger esse povo, sustentar esse povo, abençoar esse povo, e mesmo assim esse povo constantemente virar as costas para ele. Deve ser difícil, né? Deve ser duro para o Senhor Jesus nessa hora. O livro de Oséias, ele mostra exatamente essa realidade. Mas Deus, o lindo de Deus é que Deus não desiste desse povo que o abandona, que o nega, que o trai, que vira as costas para ele. E isso é o que tem no livro de Oséias. Deus decide mostrar o seu amor através de uma história dura, difícil até de engolir. Mas é uma história real. A história de um homem que foi chamado por Deus para amar alguém que ia o trair. A história de um homem que fala sobre Deus, que vive na perspectiva do próprio Deus, mas é alguém que é abandonado, rejeitado e largado muitas vezes, e ainda essa pessoa a qual ele está largando, essa pessoa está amando outros deuses, amando outras pessoas, amando outras costuras, outras posturas, e tudo isso está nesse livro que a gente está lendo do profeta Oséias. Oséias viveu em um tempo interessante, difícil, onde as pessoas até que iam para o culto,
As pessoas tinham o costume de oferecer sacrifício ao Senhor, as pessoas eram religiosas, as pessoas falavam de Deus, as pessoas adoravam o Senhor, as pessoas sacrificavam-se para Deus, faziam tudo conforme a religião determinava, mas tudo isso era de aparência, tudo isso era para as pessoas verem e acharem que está tudo certo. Mas no fundo, Deus via que o coração deles estavam longe, dispersos, com o coração dividido, olhando para outras coisas. Havia entre eles muita idolatria, havia entre eles infidelidade, havia entre eles pessoas desejando outras coisas que não era o próprio Deus. E isso é o que tem nesse livro chamado Oséias. É um livro interessante para se ler, mas trazer para nós algumas lições tremendas para nós. Deus levanta Oséias para falar dessa realidade, mas Deus não pede apenas para ele pregar e ensinar. Ele pede para Oséias viver essa mensagem na real. Pede para viver isso na verdade. Então, uma das frases lindas desse texto, e que é confrontadora para nós, é o que a gente viu nesse texto, no versículo 1, que diz: o Senhor me disse, vá, ame novamente sua mulher. O Senhor me disse, vá e ame novamente sua mulher. Eu diria que isso revela algo muito profundo, e eu vou falar sobre isso nesta noite. E hoje eu quero falar sobre uma força interior, na verdade, de um poder interior que nos ajuda a obedecer a Deus, que nos ajuda a entender o propósito do Senhor, que nos dá paz em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio às traições. O profeta, ele tinha isso claro entre eles, e eu quero dizer algo que era forte para ele, que o sustentou em meio a esse projeto que Deus tinha dado para ele. Vá e ame novamente essa mulher, ame novamente essa mulher que está traindo você, falando desse povo. Como é que esse homem conseguiu viver isso? Como é que esse homem suportou tamanha traição? Como é que esse homem suportou tamanha a indiferença? Esse poder que havia sobre Oséias nada mais é do que o próprio Deus. E eu quero falar hoje sobre relacionamento com Deus. Algo que eu amo falar, porque eu amo viver isso com o Senhor. Eu quero falar sobre o meu Deus. Eu quero falar sobre aquele que a gente chama de verdade. E que nos fortalece para viver neste mundo. Eu quero trazer uma palavra hoje para vocês. É uma palavra de alerta para a gente. Queridos, eu digo a vocês com muito temor. Queridos, os dias que a gente vai passar não vão ser melhores do que a gente vive hoje. Muitas coisas irão piorar. As pressões serão maiores. As dificuldades vão aumentar. As crises vão aparecer. Aquilo que vai estar acontecendo no mundo vai afetar a gente diretamente. Eu quero que vocês ouçam isso com atenção. Mas em meio a tudo isso, o que eu vou dizer hoje é o que vai sustentar vocês em meio a tudo isso. O que vai sustentar vocês em meio ao caos que vai crescer no mundo de hoje. E que vocês precisam estar preparados para isso. Eu quero que vocês estejam muito atentos, porque não é coisa fácil para suportar de agora em diante. Mas é algo que a gente consegue viver se nós tivermos isso que eu vou falar aqui hoje firme dentro de você. Porque é a única forma que vai sustentar você. É isso aqui hoje. Não é o seu dinheiro, não é o seu trabalho, não é esse país chamado Estados Unidos, não é o que a gente vive aqui hoje que vai nos sustentar em meio ao caos que está por vir. Mas é o que eu vou falar aqui para vocês hoje, que tem a ver com um relacionamento. Eu quero dizer que vocês prestem muita atenção sobre isso, porque essa é uma palavra profética para nós essa noite. Eu quero que vocês guardem muito o que eu vou te dizer, porque os fins dos tempos estão muito próximos. E a gente precisa estar preparado para poder enfrentar isso. E eu quero dizer, a primeira coisa para você é o seguinte: o relacionamento com Deus, ele sustenta o nosso chamado. Ele sustenta o nosso propósito de vida. É no relacionamento com Deus que a gente consegue suportar as coisas que a gente vai passar. É com a comunhão com Ele. Oséias, ele não obedeceu ao Senhor porque ele era emocionalmente forte. Oséias, ele não obedeceu ao Senhor porque ele era naturalmente um homem resiliente. Ele era obediente porque ele tinha um relacionamento forte com Deus. O que o sustentou foi isso. Quando você lê o livro inteiro de Oséias, você percebe algo muito forte, muito interessante. Deus falou com ele várias vezes.
várias vezes. Oséias capítulo 1, versículo 2 diz: quando o Senhor começou a falar por Moisés, disse-lhe: vá, case-se com uma mulher promíscua e tenha filhos com ela, porque a terra é a culpada do mais vergonhoso adultério ao afastar-se do Senhor. Oséias capítulo 1, versículo 4 diz: então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Jezreel, porque em breve castigarei a dinastia de Jeú pelo massacre de Jezreel e darei fim ao reino de Israel. Oséias capítulo 1, versículo 6: Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Lo-Ruama, pois não mais mostrarei amor à nação de Israel, nem lhe perdoarei. Oséias 1:9 diz: então o Senhor disse: dê-lhe o nome de Lo-Ami, pois vocês não são meu povo e eu não sou o seu Deus. E anos depois, Deus fala novamente, Oséias 3:1, que a gente leu agora há pouco: o Senhor me disse: vá, ame novamente sua mulher, apesar dela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, embora eles se voltem para outros deuses, e ame os bolos sagrados de uvas passas. Veja bem, queridos, Deus falou no começo com Oséias, Deus falou no meio com Oséias, no processo, nas pressões, na dificuldade, no sofrimento, e Deus depois falou com ele mais na frente, e isso só piorou. Mas Deus falava com ele constantemente. O segredo para suportar as provações que virão não está na sua força, na sua capacidade, nos seus recursos, no seu trabalho, nem nesse país, mas está no relacionamento próximo e íntimo com Deus. É isso que vai sustentar você. O chamado que Deus tem para nós, que tem a ver com relacionamento com o Senhor, não se sustenta com uma experiência espiritual momentânea. Não é para um momento de culto apenas, não é um momento onde você ora e sente Deus, isso é pouco, mas é um chamado que se sustenta num relacionamento contínuo. É perseverante, é algo que a gente tem que manter e continuar. Uma esperança pode até empolgar a gente, uma experiência pode até empolgar a nossa vida com o Senhor, sentir Deus, chorar, tudo isso é maravilhoso. Mas quando a coisa aperta, quando a dor aumenta, quando o sofrimento aumenta, quando a crise aumenta, quando a saúde piora, quando tudo desanda, a única coisa que faz a gente permanecer firme se chama Deus. Ela relacionando com Ele que a gente vai conseguir se sustentar. Veja bem, queridos, Oséias foi traído. Isso vai acontecer com muitos de nós. Oséias foi ferido. Isso vai acontecer com muitos de nós. Oséias foi exposto emocionalmente. E mesmo assim permaneceu firme no propósito de Deus. Sabe por quê? Porque ele não estava apenas servindo a Deus. Ele estava vivendo com Deus. Estava caminhando com Deus. Ele conhecia Deus de verdade. Deus de verdade. Eu quero lembrar uma experiência que eu passei aqui e que eu tenho falado algumas vezes esses dias, que eu tenho pregado sobre o livro que eu estou pregando em alguns lugares, Oração que Transforma. Mas talvez alguns não viram essa minha experiência ainda, mas há um bom tempo atrás, eu fui em Goiânia. E lá em Goiânia eu fui ouvir a mensagem da missionária Heidi Baker. Eu gosto de frisar isso, porque isso é o que mudou a minha forma de entender a minha relação com o Senhor. Essa mulher, quando entrou no palco, pensa numa mulher que tem uma experiência profunda com o Senhor, e não é apenas de um momento, é de vida constante. Através dessa mulher, mais de 19 crianças já foram ressuscitadas. Através dessa mulher, mais de 50 crianças que estavam em estado terminal foram curadas, restauradas. Através dessa mulher, mais de 1.000 crianças foram alimentadas com apenas 2 frangos na panela. Deus multiplicou. Sabe por que isso é importante destacar? Porque essa mulher não falava de Jesus por falar. E quando ela entrou no palco, ela começou a falar e eu desembestei a chorar. Porque ela falava de Jesus não somente como fala-se de Jesus. Ela falava do meu Jesus. Está falando sobre o meu Jesus. Ela falava do meu Jesus que faz isso. O meu Jesus faz aquilo. O meu Jesus faz aquilo. Ela falava com tanta paixão por Jesus, que isso é que mudou completamente o seu ministério.
Ela teve uma experiência tremenda com o Senhor no Canadá, quando teve o grande avivamento no Canadá. Mas daí em diante ela foi para a África com o chamado que Deus havia lhe dado, para cuidar de crianças, a qual ela não tinha um ministério forte para isso, mas ela foi em obediência ao Senhor. E hoje ela cuida de mais de 2.000 crianças. E muitos milagres acontecem, sabe por quê? Porque ela conhece o meu Jesus. Ela tem relação com o meu Jesus. O que sustenta essa mulher é com o meu Jesus. É isso que sustenta a gente, que vai sustentar a gente. Entenda bem, meus irmãos. Por favor, as lutas não vão ser mais fáceis agora em diante, mas a única forma de sobreviver e se sustentar em meio a tudo isso é você ter um conhecimento maior do Senhor. É vivendo para Ele, é vivendo com Ele. É intimidade com Ele, constantemente. Ouça, isso é um aviso para vocês. É um aviso para vocês. Deus nunca quis uma religião. O que Deus quer é relacionamento. Não é à toa que ele diz em Oséias, capítulo 6, verso 6, pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus, em vez de holocaustos. O que sustenta a gente, queridos, não é o que a gente tem, mas é Deus em nós, é Cristo em nós, é a vida de Deus em nós. Isso confronta muita gente hoje em dia, sabe por quê? Porque é possível estar na igreja, é possível estar em comunhão com as pessoas, é possível cantar a Deus, é possível até ajudar os outros, e ainda assim não ter um relacionamento real com Deus. É possível você até adorar ao Senhor aqui na igreja, é possível você ofertar ao Senhor, é possível você participar de um GP. Tudo isso você pode participar e fazer. Mas isso não garante a sua vida de relacionamento íntimo com Deus. Porque o que vai sustentar a gente não é apenas você saber o que Deus faz, o que Deus é. Mas é você tê-lo no seu coração. É você viver com Ele bem perto. Guarda bem isso, queridos. Quem anda longe de Deus desiste rápido. Agora quem anda perto, esse permanece, esse suporta. O mais difícil que seja a dificuldade nossa. A segunda coisa que eu quero dizer, no relacionamento com Deus, Ele nos faz sentir o que Ele sente. Isso talvez seja uma das coisas mais difíceis para nós. Nos faz sentir o que Ele sente. Quando Deus manda Oséias se casar com uma mulher infiel. Uma mulher que atraiu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, várias vezes. Uma mulher que ia amar outras coisas. Uma mulher que ia largá-lo para poder satisfazer os seus desejos pessoais. Uma mulher que ia encontrar não refúgio em Deus, mas encontrar refúgio em homens, em prazeres. Deus manda Oséias amar essa pessoa. Como se Deus dizendo para você, olha, eu vou amar vocês, meu povo. Mesmo que vocês virem as costas para mim, que vocês me abandonem, que vocês me rejeitem, sejam indiferentes para comigo, mas eu vou amar vocês. E essa ordem de Deus não era somente uma ordem para que Oséias pudesse obedecer. É, na verdade, uma revelação de vida para ele. Oséias capítulo 1, versículo 2 diz, quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe, vá, case-se com a mulher promíscua, tenha filhos com ela, porque a terra é a culpada do mais vergonhoso adultério, é afastar-se do Senhor. Sabe o que Deus me fala aqui, queridos? Que Deus diz para a gente, eu quero que você viva e sinta o que eu sinto. Eu quero que você veja e sinta o que eu sinto. Relacionamento com Deus não é apenas você falar com Deus e você ouvir Deus. Relacionamento com Deus é participar do coração dele. É você sentir o que ele sente. E é reagir conforme ele reage. Pensar nisso me faz entender uma verdade espiritual muito forte. Quanto mais distante de Deus alguém está, menos o pecado incomoda. Quanto mais perto de Deus alguém vive, mais sensível essa pessoa se torna. Quanto mais eu estou perto de Deus, mais sensível eu estou ao que Ele sente. Quanto mais perto eu estou dEle, mais meus olhos se abrem para ver as coisas como Ele vê. Quanto mais sensível eu estou, mais perto eu estou dEle,
mas meu coração se inclina para ter compaixão como Ele tem compaixão de nós. Que amor é esse? É o amor que olha para a gente, mesmo que a gente seja indiferente a Ele, mesmo que a gente não responda com obediência a Ele, mesmo que a gente rejeite até a sua palavra, mesmo que a gente bloqueie nosso coração para obedecer à vontade do Senhor, Deus diz, eu não desisto de vocês. Eu vou até o final, mas eu vou escolher pessoas para que possam sentir o que eu estou sentindo. Para que essas pessoas possam não apenas falar de mim, possam viver aquilo que eu estou sentindo. Possam sentir o que eu estou sentindo. O que parecia normal para nós, que estamos mais perto de Deus, vai nos incomodar mais. O que antes parecia pequeno, começa a pesar. O que antes ignorava, a gente ignorava, começa a confrontar a gente. Sabe por quê? Porque você começa a ver como Deus sente e vê. Interessante, olha o que Deus fala em Oséias capítulo 11, versículo 8. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo, Israel? Como posso tratá-lo com Admar? Como posso torná-lo como Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. Todas as minhas compaixões são despertadas. Queridos, tem gente vivendo no pecado e achando que está em paz. Mas isso não é uma paz verdadeira. O que está vivendo é distanciamento de Deus. Porque quem vive em pecado e não se incomoda com o pecado que está sentindo, é porque já está longe do Senhor. Quem está perto de Deus, aí sente a paz que Deus dá, porque ao pecar, automaticamente já se posiciona para pedir perdão ao Senhor, se arrepender do seu pecado e viver vida nova. Porque quando eu estou longe de Deus, o pecado não perde força, não incomoda mais. Quando eu estou longe de Deus, a paz que às vezes eu sinto é uma paz de sentimento, eu sinto aquilo, eu penso nessas coisas, mas isso na verdade é fruto de um pecado que está dominando a nossa vida. Mas quando eu estou mais perto de Deus, quando eu estou ligado com o Senhor, quando eu estou conectado mais intimamente com o Senhor, eu estou mais sensível àquilo que eu estou fazendo contrário à vontade do Senhor. Eu não fico tão indiferente ao propósito de Deus. Eu não fico tão indiferente àquilo que Deus quer que eu viva e faça aqui na terra. Relacionamento com Deus não te deixa confortável. Relacionamento com Deus te deixa sensível ao que Ele está sentindo. Terceiro ponto que eu quero dizer, o relacionamento com Deus, ele nos faz permanecer. Permanecer. Como vou citar de novo esse texto, porque é o texto básico da gente, Oséias 3:1, só a primeira parte que eu vou citar. O Senhor me disse, vá, ame novamente sua mulher. Novamente sua mulher. Interessante você ouvir Deus dizer, ame novamente. Porque se Ele já amava, então por que eu vou ter que amar de novo? Porque naturalmente a decepção aumenta, a desconfiança aumenta, a frustração aumenta, e a gente muitas vezes quando passa por tudo isso, a gente quer largar, porque a gente não quer sofrer mais. A gente não quer sofrer de novo. A gente não quer passar o mesmo problema de novo. Mas Deus vem e diz a você, ame novamente. Ame de novo. Dê o segundo passo de novo. Faça isso de novo. Ame de novo. Eu creio, queridos, que o maior desafio da palavra de Deus para nós, ou o maior desafio do Evangelho de Jesus para nós, não é amar Jesus. Isso não é o maior desafio. Talvez o maior desafio para nós é você amar sem ser correspondido. É você amar o Judas da sua história. É você amar aquele que nega você, que abre mão da sua vida. É você amar aquele que rejeita você. Uma das coisas talvez mais difíceis para o Senhor Jesus é você ver na palavra de Deus que tal pessoa abriu mão do caminho para poder seguir outras coisas. Para Jesus deve ser muito difícil, ele que investiu a vida, investiu, deu tudo, e vendo as pessoas que falam, eu vou amar mais o mundo do que o próprio Senhor. Ou seja, recebeu tudo de Jesus,
viu tudo do Senhor Jesus, aprendeu tudo de Jesus, mas chegou um momento da vida, a pessoa abre mão, desiste, porque se frustra, porque se decepcionou com o irmão, porque o outro não olhou para ele com uma cara boa, porque o outro falou mal, o outro foi grosso, ou o outro decepcionou você, e você vira as costas até para o Senhor Jesus. Como é difícil para nós pensarmos que isso é possível acontecer no meio dos cristãos. Mas Deus, Ele sente tudo isso. Sente tudo isso. E Ele quer que a gente olhe para Ele de outra perspectiva. A única forma de suportar essas coisas que acontecem no meio do povo de Deus é você permanecer em comunhão com Ele. A única forma que se tem é essa. Amor vai doer, muitas vezes. Amar quem te feriu dói. Amar o Judas da sua história também dói. Amar é assim. Só consegue quem está ligado com Deus, quem nasceu de novo e vive em novidade de vida. Oséias capítulo 2, versículo 14 diz: portanto, agora eu vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e vou falar de novo com carinho. Deus sempre está dando uma nova oportunidade. Deus está sempre chamando de volta para poder atrair essa pessoa, para poder voltar ao caminho e querer ficar junto com Ele. Sabe por quê? Porque Deus não desiste da gente. Deus não desiste de você. Deus não abandona você. Mesmo que você diga, eu não vou fazer o que Deus quer. Eu não vou obedecer o que Deus quer. Porque se eu fizer isso, eu vou perder isso. Se eu fizer isso, eu vou ter que perder aquilo. Se eu obedecer o que Deus manda, eu vou ter que abrir mão daquilo. Deus olha para você e diz, eu vou te dar mais uma chance. Vou te dar mais uma chance. Queridos, até quando que o limite de Deus existe? Por enquanto, aproveite, porque o limite dele está alto ainda. Mas vai chegar um dia que quando ele voltar, esse limite vai acabar. Porque Jesus não vai vir mais como cordeiro que ama, que dá suporte, que lida. Ele vai vir como o Messias que vai julgar a gente. Ele vai julgar as nações. Ele vai julgar. E ao julgar significa que ele vai separar aquele que é meu e aquele que não é meu. A única forma de você se proteger é você permanecer ligado com Ele constantemente. A única forma de você se assegurar no caminho do Senhor é você ter o coração aberto e sensível a Ele constantemente. Porque a hora que apertar, você sabe em quem você pode se agarrar. É nele, é no Senhor, é em Deus Todo-Poderoso. É aquele que sustenta a gente o tempo inteiro. Sabe por quê? Porque Ele nunca desistiu de você. Nunca desistiu de você. Deus ama você. E muito. Muito. E quarto e último aspecto da mensagem de hoje. Esse relacionamento com Deus, ele aponta para o Senhor Jesus. Aponta para o Senhor Jesus. Oséias 3:2 diz o seguinte: eu a comprei por 15 peças de prata e um homer e meio de cevada. Peças de prata, homer, eram as moedas daquela época. Mas interessante que quando você olha na história, que você vê na Bíblia, você começa a entender o contexto daquela época. Para você comprar um escravo, quanto que custava naquela época? Custava 30 moedas de prata. O que Oséias tinha? 15 moedas de prata. Ele não tinha o suficiente. Não sabemos se era porque ele só tinha um limite, ou porque Deus mandou ele dar só 15. Não sabemos se era porque Oséias ofereceu 15 pratas, porque é a única forma dele poder trabalhar com outras formas de entender as pessoas, levar as pessoas a pichinchar, como a gente pensaria que seria possível fazer isso. Mas com certeza, ele não tinha o suficiente para poder comprar uma escrava, que era sua própria esposa. Não tinha condição para isso. Então, o que ele fez? Esse homer e meio de cevada. O que simboliza isso para nós? Os mantimentos da minha casa. Então, ele pegou as 15 moedas de prata. Ele foi na despensa da sua casa, pegou tudo que tinha,
arroz tio João, feijão carioca, molho elefante, pegou danoninho, que vale por um bifinho. Ele pegou tudo que tinha, juntou numa grande sacola e levou junto com as 15 moedas de prata. E disse, agora eu quero comprar a minha esposa. Porque minha esposa se perdeu. A minha esposa me abandonou. Ela escolheu um outro caminho. A única forma agora de eu reavê-la é eu comprá-la de volta para mim. Já era esposa, mas a perdeu porque essa mulher escolheu outro caminho. Mas Oséias disse, eu vou comprá-la de volta. Porque Deus lhe deu uma ordem, ame de novo. Corra atrás de novo. Vai atrás de novo. De novo. Queridos, quando eu penso nisso, eu lembro naturalmente do Senhor Jesus. Lembro de Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz o seguinte. 1 Pedro 1, 18 e 19. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos, da maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Olha só, Oséias, ele pagou e comprou sua mulher de volta com prata e cevada, coisas materiais. Mas Jesus comprou e pagou com seu próprio sangue. Isso vale alguma coisa? Muito. Oséias representou o amor de Deus, não somente para uma mulher, mas representou para uma nação inteira, para um povo, que era o povo de Deus. Mas Jesus, ele revelou o amor de Deus. Nós precisamos entender que nós não fomos resgatados porque a gente tinha valor. Fomos resgatados porque Jesus pagou um alto preço para nós termos valor. Não sou eu que tenho valor, é Ele que tem valor. Porque eu estou como escravo, vivendo em pecado, abandonando, rejeitando, traindo, adulterando, abrindo mão, sendo indiferente, fazendo coisas que Deus não quer que a gente faça, andando em desacordo com o propósito de Deus. Mas Deus vem e diz, é bom, eu vou comprar você de volta. Você se perdeu, você abriu mão, você está vivendo uma forma que eu não quero que você viva, mas eu vou enviar meu filho para que possa resgatar você de volta. Ele enviou Jesus, Jesus morreu na cruz, e aquele sangue que caiu naquela cruz pagou um alto preço por mim e por você. Não porque a gente era alguma coisa ou é alguma coisa, porque a gente não é nada, a gente não presta para nada, mas Jesus é tudo. E Ele fez tudo por mim e por você, mesmo que a gente não mereça, mesmo que a gente não preste. Mas Ele fez tudo por nós, tudo. Há um tempo atrás eu li, lendo um texto, eu vi uma história, que eu lembro, e aquilo marcou na minha cabeça, lendo aquele texto, era a história de uma mulher, que ela cuidou do seu marido. Seu marido tinha uma doença degenerativa. Ele não podia mais andar, ele não podia mais trabalhar, ele não podia mais ajudar em casa. Todos os dias, ela cuidava dele o tempo inteiro. 24 horas por dia cuidando do seu marido. E um dia perguntaram para ela, por que você continua fazendo isso para ele? E ela respondeu algo muito simples. Porque eu prometi amar. É isso. Deus é amor. Ele ama porque Ele prometeu amar. Não por obrigação. Porque sua natureza é essa. De amar a gente. O tempo inteiro. Em todos os momentos. Independente do que a gente passa, viva ou sinta. Em todos os momentos. Amar não é apenas um sentimento. Amar e amor é uma decisão que a gente tem. Eu vou amar a Deus.
eu vou viver para esse Deus. O amor, ele permanece quando seria mais fácil a gente desistir e abrir mão. Quando você olha para Jesus naquela cruz, é exatamente isso que você vê. Ele não estava recebendo amor de ninguém, não é verdade? Ele estava sendo rejeitado. Ele não estava sendo celebrado, porque ele era o Senhor que abriu, que deu a mão, a vida, deu a sua vida por nós, mas ele estava sendo crucificado. E mesmo assim, ele permaneceu amando até o fim. Sabe por quê? Porque o amor de Deus não desiste. Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Por mais feio que você seja, Deus não desiste de você. Por mais bonito que você acha que você é, Deus não desiste de você. Por melhor que você acha que você não é de verdade, mas Deus não desiste de você. Agora a pergunta que eu faço para mim e faço para você nesta noite, não é sobre Oséias, sobre a palavra de Deus. E a pergunta é, como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Jesus está feliz com você? Espero que sim. Muitas vezes, nosso maior problema não é falta de fé. Nosso maior problema não é falta de entendimento. Nosso maior problema não é falta de ler a Bíblia ou de orar. Nosso maior problema é falta de conexão com Ele. Aliás, falando nisso, eu escrevi um livro, Oração que Transforma. Se você viu na capa, tem uma conexão lá, Wi-Fi. Talvez a sua esteja desconectada e precisa reconectar. Reconectar. Porque sem relacionamento, tudo que a gente vira e vive hoje pode ser um grande peso para nossas vidas. Sem relacionamento, a fé pode virar uma rotina, como um grande religioso. A obediência vai virar uma grande obrigação. Mas quando você existe se relacionando com Deus, você pode até sofrer, se lamentar, como os Salmos falam muito sobre lamento. Hoje em dia, por sinal, as pessoas não pregam mais sobre isso, mas o livro de Salmos é um livro que fala sobre lamento, choro. A gente vai sofrer. Faz parte da vida. Vai doer. Faz parte da vida. Mas, ao mesmo tempo, a gente recebe de Deus uma graça para suportar tudo isso. Uma graça para permanecer. Deus, quando deu o seu Filho, Ele morreu por nós, Ele enviou o seu Espírito Santo, e o Espírito Santo vem para nos dar graça, que é uma força sobrenatural para suportar todas as perseguições que a gente vai sofrer, as lutas que a gente vai passar, tudo que a gente vai sofrer. Deus vai dar a você e a mim graça para suportar tudo isso. Ele vai fazer isso por nós, mas como é que eu percebo essa graça, como é que eu percebo essa força? A única forma, estando conectado com Ele, se relacionando com Ele todos os dias, não apenas lendo um texto, mas meditando nela, orando, falando com Deus o tempo inteiro e vivendo para Ele. E isso não é somente para mim como pastor, isso é para todos nós. Para todos nós. Deus não está procurando gente perfeita, queridos. Deus está procurando gente que ande perto o suficiente para ouvi-lo e para obedecê-lo. Talvez hoje Deus não esteja pedindo algo a você, como pediu para Oséias. Eu espero que Ele não me peça isso, porque é difícil demais encarar isso aí para frente. Mas com certeza, o que Ele está fazendo hoje está chamando a gente para perto dEle. Está atraindo a gente para perto dEle, para voltar para Ele. Para assumir um compromisso com Ele, para alinhar o nosso coração com o coração dEle, para aprofundar no relacionamento com Ele. É isso que Ele quer das nossas vidas, porque só quem anda com Deus vive o que Deus quer que a gente viva. Só a única forma de viver o propósito de Deus é nos relacionando com Ele diariamente, porque fora disso, a gente vai dar um tiro para tudo que é lado, porque o nosso único desejo, no mundo que a gente vive hoje, é se manter
ganhar o dinheiro, pagar as contas, tentar conseguir o documento, é viver nesse país que dá conforto para a gente. Mas o maior propósito que Deus tem para mim e para você não é este. O maior propósito de Deus para mim e para você não é este. Qual é? Viver com a gente conectado o tempo inteiro. Esse é o propósito de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, o que Deus foi fazer? Foi atrás deles e perguntou: onde você está? Onde você está, Adão e Eva? Até parece que Deus não sabia onde ele estava. Mas onde você está? Talvez eu pergunte para você hoje: onde é que você está, meu filho? Onde você está, minha filha? O que está fazendo com a sua vida? Volta, volta. Mas, Senhor, eu pequei. Ok, eu te dou uma roupa para você se cobrir, mas você se voltar para mim. Volta para mim. Volta para mim. Volta para mim, diz o Senhor para você hoje. Talvez hoje Deus falar com você, talvez está longe de Deus hoje. Meu irmão, volta para o Jesus. Volta para Ele, volta o seu coração para Ele, volta a ter intimidade com Ele, volta a buscar ao Senhor, pare de ter um coração duro. Deus não abandonou você e nunca vai abandonar você. Mas volta para Ele, volta para Ele. Talvez o nosso maior medo que a gente vive hoje, na vida que a gente tem hoje, não pode ser e nem deve ser a morte. Não pode, nem deve ser uma perseguição. Nem pode ser um sofrimento. Mas o maior medo que a gente tem que ter hoje é estar fora do centro da vontade de Deus. É estar fora do lugar onde Deus quer que a gente viva para viver o propósito do Senhor. Esse tem que ser o meu e o seu medo. Porque viver sem trabalho e sem dinheiro, Deus pode abrir uma outra porta para você. Pode trazer insegurança, pode trazer medo, pode ser muita coisa. Isso faz parte da vida. Mas o maior medo que a gente tem que ter não pode ser esse. Mas é viver fora da intimidade com o Senhor. Fora do propósito de vida com Deus. Quero te convidar a ficar em pé nesta hora, por favor, queridos. O louvor já pode vir para frente. Queridos, eu quero dizer a vocês, queridos, a minha palavra para você hoje, nesta noite, que Deus me incomodou para dizer a vocês, volta. Volta para Ele. Volta para Ele. Deus ama você. Deus não desistiu de você. Você está aqui hoje, mas esse seu coração não está aqui. Está preocupado com outras coisas. Mas Deus te diz hoje: ei, olha para mim. Volta para mim. Eu quero atrair você de volta para mim. Assim como Deus fez, Deus chamou o Homer, que é como se fosse para o deserto, e para Israel inteiro. Eu vou te levar para o deserto. Porque lá você vai lembrar de mim. Lá você vai ter fome de mim. Ninguém quer ir para o deserto. Mas o deserto é o melhor lugar onde o Senhor faz as maiores revelações que alguém pode experimentar. O deserto é o lugar de reconciliação. É o lugar de restauração do coração. O deserto é o lugar de voltar o coração para Deus. O deserto é o lugar de você depender mais de Deus do que de você. Então, se você não quer ir para o deserto, volta agora. Porque se você não voltar agora, seja bem-vindo ao deserto. Porque é lá que o Senhor vai trazer você de volta para Ele. Porque Ele não quer perder você por nada. Ele não quer perder você para o inferno. Ele não quer perder você para este mundo. Ele quer você de volta. Quer atrair você de volta. Quer chamar você para perto dele. Ele quer fazer isso com a gente. Vamos cantar o Me Atraiu. Mudar a ordem aí. E eu quero fazer um convite a você nesta noite. Se por acaso Deus falou com você nesta noite, em alguma parte dessa mensagem, e você quer dizer: Senhor, eu preciso corrigir meu coração, preciso corrigir minha vida, preciso voltar a ter um relacionamento contigo, eu preciso corresponder ao seu chamado, eu preciso viver isso, e você não está vivendo, mas você quer fazer isso, eu quero te convidar a você a vir no altar nessa hora.
Dê um passo de fé e diga: Senhor, eu preciso disso. Eu preciso. Deixa a luz acesa, só uma partezinha aqui, para a gente, para o pessoal vir no altar. Isso, obrigado. Se você quer vir no altar, eu espero que você venha para o altar, para você se reconciliar com o Senhor, voltar o seu coração para Deus. Talvez algum precisa voltar ao primeiro amor. Se você quer viver isso hoje, eu te convido. Esse é o lugar para você. O altar é o lugar onde você pode se voltar para Deus. Voltar para o coração de Deus. Voltar para o lugar mais especial, que é na conexão e na intimidade com o Senhor. Se você quer dar esse passo hoje, quero te convidar a você vir na frente nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Queremos orar por você. Queremos clamar para o Senhor. Deus está neste lugar. Deus está aqui. E quando Deus está neste lugar, Ele faz um reboliço santo em nossos corações. Então, se você quer ajustar seu coração com o Senhor, vem para o altar. Não mexe o seu coração, não. É uma oportunidade que Deus te dá hoje. Deus está atraindo você de volta para Ele. Se você quer isso, vem para frente. Vem aqui nesse momento. Então, em nome do Senhor Jesus, vem para frente.